Fala galera, análise pré-jogo de Cuiabá e Fortaleza pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a bater a marca aí de 111 inscritos. Fica também meu pedido para você deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, fica aí 5 minutinhos comigo para ter um raio-x desta partida. Então vamos lá, começando pelo Cuiabá, nas últimas 10 rodadas fez 5 jogos em casa. Vitória sobre o Fluminense, empates contra Cruzeiro e Goiás e derrotas para Corinthians e Vasco, 33% de aproveitamento para o Cuiabá nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas dos jogos, o Cuiabá teve 54% de posse de bola em média, um número mediano aí para um time mandante. E para avaliar a construção de jogadas, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente tem aí 1.04 em média para o Cuiabá, 0.62 para os adversários, um número baixo para o Cuiabá como mandante, mas ainda assim superando bem aí os seus adversários na média. Em termos de finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver aqui que o Cuiabá teve em média 14.8 finalizações por jogo, gerando aí uma expectativa de gol de 0.94 gols em média. A expectativa de gols é uma estatística que estima o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. A gente vê aí o Cuiabá com um número mediano de finalizações e um número baixo para expectativa de gols. Já os seus adversários tiveram uma média de 8.8 finalizações por jogo e uma expectativa de gols média aí de 1.06. Então a gente vê o Cuiabá com mais finalizações, porém perdendo aí por pouco em termos de expectativa de gols. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações, então para isso a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que vai estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as bolas que recebeu em gol. Então a gente vê aí o Cuiabá com uma expectativa de gols de 0.69 e os seus adversários com 1.17 em média por jogo. Cuiabá sendo bem superado aí pelos adversários, né, e um número baixo aí para a expectativa de gols. E para fechar, a gente vai olhar para o número de gols marcados, aí a gente vê um equilíbrio, em média o Cuiabá marcando aí 0.8 gols por jogo e os seus adversários também. Então a gente vê aqui que o Cuiabá, em todas as estatísticas, com números ou medianos ou baixos para um time mandante. E a gente vê em alguns casos o Cuiabá sendo melhor do que os adversários, né? Principalmente aqui em expectativa de assistências e número de finalizações, mas perdendo em expectativa de gols e principalmente em expectativa de gols pós-chute, havendo aí um equilíbrio em termos de gols marcados. Agora vamos olhar para o Fortaleza. Nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos fora de casa, vitória sobre o São Paulo, derrotas para Vasco, Bahia e Atlético Mineiro e empate contra o Atlético Paranaense, 27% de aproveitamento para o Fortaleza. Em termos de posse de bola, o Fortaleza teve em média aí 43%, um número baixo para uma equipe visitante. E em termos de expectativa de assistências, 0,79 para os adversários, 0,59 para o Cuiabá, também um número, para o Fortaleza, desculpa, também um número baixo, né, para uma equipe visitante, e o Fortaleza sendo aí em média bem superado aí pelos seus adversários. Em termos de finalizações e expectativa de gols, os adversários tiveram aí uma média de 15.6 finalizações por jogo, atingindo uma expectativa de gols de 1.63. Já o Fortaleza, uma média de 10.2 finalizações por jogo e uma expectativa de gols aí em média de 0.68. Então o Fortaleza, oh meu Deus, Fortaleza com um número mediano de finalizações e um número baixo de expectativa de gols, sendo bem superado, aí, principalmente em expectativa de gols, pelos seus adversários. Olhando para a expectativa de gols pós-chute, a gente vê um equilíbrio um pouco maior, 1.41 de expectativa para os adversários e 0.97 para o Fortaleza, um número mediano aí para uma equipe visitante. Para fechar a parte do Fortaleza, em termos de gols marcados, os adversários marcaram em média 1.6 gols por jogo e o Fortaleza 0.8, aqui um número um número baixo aí também para o Fortaleza. Então, o cenário mais ou menos parecido com o do Cuiabá para o Fortaleza, né? Jogando fora de casa, aí com números de medianos para baixo e também sendo aí superado em todas as estatísticas pelos seus adversários. E para fechar essa análise, eu trago aqui um palpite de resultado para o jogo, lembrando que o objetivo não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz? Simulei 10 mil partidas entre Cuiabá e Fortaleza,
considerando num primeiro momento a expectativa de gols que esses times produziram e deixaram seus adversários produzir nesses jogos aí que a gente viu, e num segundo momento eu utilizei a expectativa de gols pós-chute para avaliar os placares. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vai ver aqui que o Cuiabá é favorito para a partida, 43% de chance de vitória, 28% de chance de empate e 29% de vitória do Fortaleza. Os resultados mais frequentes, empate em 1-1, vitória do Cuiabá por 1-0 e depois vitória do Fortaleza por 1-0. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, aí o cenário fica um pouquinho, se inverte na verdade, né? 31% de chance de vitória do Cuiabá, 30% de chance de empate, e agora o Fortaleza passa a ser favorito com 39% de chance de vitória. Os resultados mais frequentes, empate em 1-1 e também aí vitórias de 1-0 pelo lado do Cuiabá e pelo lado do Fortaleza. Então, olhando aqui para essas duas análises, a gente vê aí um confronto a princípio equilibrado, né? Pelo lado da expectativa de gols, o Cuiabá tem o favoritismo, mas quando a gente olha para a qualidade das finalizações, nessas últimas partidas, aí o Fortaleza passa a ser o favorito, então eu diria aí um equilíbrio para essa partida. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Cuiabá e Fortaleza, espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!